Salve, pessoal! Então, eu vou fazer agora para vocês o vídeo do Nietzsche, tá? Olha, só uma ressalva. Pessoal que está assistindo o vídeo anterior do Nietzsche, aquele que eu fiz ano passado, pode assistir. Ele é igualmente útil para a prova, só cuidado porque tem algumas coisas que eu estou comentando de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, por favor, cuidem, porque tem alguns acréscimos, algumas coisas que eu decidi acrescentar porque eu achei que seria importante para o ano que vem, tá? Para o curso no ano que vem. Então é assim, o que vocês precisam saber de Nietzsche? Tá? Eu vou fazer de uma forma mais resumida aqui, fazendo os acréscimos necessários. Primeira coisa, onde ele se encaixa em termos de produção filosófica, né? E isso a gente fez, essa explicação a gente deu quando a gente falou sobre os tipos de niilismo. Aí nós falamos do niilismo europeu, que é um niilismo de caráter político, aquele que tem aquele processo de rebeliões violentas e tudo mais. O niilismo radical, que é o niilismo ao qual ele se vinculou na juventude. Qual é a premissa de todos os niilismos, né, inclusive desse? Que a verdade é inatingível, a certeza, portanto, não é concebível. E no caso do niilismo europeu, o niilismo político, isso leva a uma reação pública, uma reação política de caráter mais agressivo, mais violento. Inclusive citei o Dostoiévski para vocês, né, quando ele vai tratar especificamente desse sentido filosófico em âmbito mais específico. No caso do niilismo radical, o Nietzsche passa a compreender já na idade avançada dele que ele levaria ao suicídio, já que o niilismo radical entende que não havendo sentido existencial, em virtude da diluição dessas certezas, não há por que continuar vivendo. E aí o niilismo moderado, que é aquele que ele adota na velhice e que tenta olhar o lado mais expansivo e mais emancipatório do fato de não haver sentido existencial, de você poder, portanto, escolher o que você decidir o que você vai fazer. Existe uma ligação com o ceticismo e com o cinismo aqui. Evidentemente, o ceticismo ele abraça a noção de que não há verdade, e no sentido dessa anulação da verdade, ele determina a eclosão de uma ausência total de certezas, e o cinismo que vai trabalhar pela sinuosidade da linguagem, tendo uma influência direta já nas primeiras visões que nós vamos observar tanto no Nietzsche quanto no Foucault. Ok? O que mais vocês precisam saber? Eu ofereci para vocês uma visão mais ampla a respeito do apolíneo e do dionisíaco. O apolíneo sendo aquela estruturação simétrica, formal, equilibrada, estruturada e organizada em torno do equilíbrio discursivo e do equilíbrio de padrões de beleza. Então, basicamente, essa é a representação da cultura apolínea, que teria surgido basicamente depois da consolidação do pensamento socrático-platônico entre os gregos e que, portanto, teria levado a um abandono da visão tradicional de tragédia e da visão tradicional da filologia grega pelo próprio grego. O sentido específico do dionisíaco é o contrário, o dionisíaco seria mais antigo, teria uma ligação mais profunda com estados vivenciais e uma consciência, pelo próprio mito de Dionísio, da necessidade da destruição para o renascimento. Então, alguns mitos vão falar, por exemplo, que Dionísio morre despedaçado numa festividade e do sangue dele nasce um jardim. Outros vão falar que ele ainda bebê despedaçado, daí ele renasce dentro de um jardim por conta do sangue dele que é derramado sobre o solo. De um jeito ou de outro, a destruição é necessária para que o novo apareça. E aí floresce, basicamente, seja a vida, o sentido existencial, a beleza. Tá? Então, essa é a diferença. O dionisíaco dá a consciência da necessidade de destruição do velho para o surgimento e aparição do novo numa condição vivencial íntima, ao passo que o apolíneo quer conservar a beleza formal no seu sentido organizado e simétrico. Ok? Eu mencionei, inclusive, fiz a comparação a respeito das velhas tragédias que tinham um caráter visceral e de questionamento da fatalidade, ao passo que as mais novas, dentro daquele arco tríplice, né, Sófocles, Ésquilo e Eurípides, seriam justamente aquelas dedicadas a uma justiça e a uma moralidade, ao moralismo simétrico dentro das peças. Okay? O Nietzsche condenava isso dizendo que a cultura grega morre aí. O sentido específico que a gente tem do apolíneo dionisíaco vai permitir para a gente um olhar um pouco mais específico sobre o que a filosofia do Nietzsche quer propor. Ele entende que existem, vamos colocar assim, 4 grandes encaixes para a produção filosófica, 3 deles para uma produção filosófica falsa e apenas um para uma produção filosófica genuína. Os 3 primeiros seriam os pregadores da morte, que são basicamente os sacerdotes cristãos, aqueles que ainda entendem que existe a necessidade de mortificação da carne, eles estão mais ali ligados ao discurso do anticristo, partes do Zaratustra, e nesses casos eles operariam essas restrições gerais no sentido específico da produção
filosófica, né? Então tentando justamente resgatar aquele medo, aquele receio do indivíduo, que portanto faz com que ele se abrigue sob a proteção de um Deus. Depois disso, os professores da meta da existência, que representariam representados principalmente pelos idealistas, mas também por racionalistas, criticistas, românticos, pelos pensadores da época do Nietzsche, que basicamente disfarçariam intenções religiosas em uma filosofia supostamente laica, mas isso seria falso, inclusive um pouco dos próprios materialistas. Em terceiro lugar, os espíritos livres, né, representados mais especificamente pelo materialismo do Feuerbach e pelos materialismos posteriores, sendo que o materialismo do Feuerbach seria o ensejo de uma tentativa de libertação dessas escolas filosóficas e das religiosidades específicas, mas a rigor seguem a mesma rotina do professor da meta da existência, que é aquele que quer fundar uma escola filosófica para seu próprio ego, para ser repetido, né? O espírito livre contrapõe aquele que quer ser repetido para ele próprio ser repetido de alguma forma. E por fim, o além do homem, né, o super-homem, como alguns traduzem, Übermensch, que é justamente aquele que é colocado como sendo o próximo passo no progresso da humanidade e no progresso da produção filosófica, já que esse além do homem seria aquele que admite a eliminação, a diluição da sua subjetividade, a construção expansiva de um novo sentido por meio de uma filosofia muito mais sincera, que vai ser colocada à prova todos os dias e vivida até as suas últimas consequências. E aí você vai ver se ela tem ou não tem essa capacitação existencial. Terceiro ponto que vocês têm que ter em mente, é necessário que vocês prestem atenção no que diz respeito especificamente à crítica materialista de Feuerbach. Feuerbach teria oferecido um avanço porque ele teria criado uma certa independência em relação às velhas religiões, ao alegar, em primeiro lugar, que Deus é aquilo que há de melhor em todos nós. Assim, ele coloca Deus como um valor antropológico, e ao colocar Deus como valor antropológico, ele diz: o homem agora passa a criar tudo aquilo que ele entende como necessário para a organização e alocação de suas virtudes e, ao mesmo tempo, passa, portanto, a ser a força criadora. Ele inventou Deus. Então, Deus é a representação desses valores. Então, primeiro nós temos uma inversão dessa força criadora, e além da inversão dessa força criadora, nós também passamos a ter essa noção antropocêntrica que é laudatória do homem. O Nietzsche entende que há valor nisso, mas ao mesmo tempo critica. Ele vai dizer para nós, em primeiro lugar, que o materialismo foi longe, mas não o bastante, porque ainda fala de Deus quando deveria ter eliminado a ideia de Deus. Lembrem-se da sentença Deus está morto. Uma sentença que eu posso pedir para vocês explicarem, e daí eu tenho que revisitar necessariamente esse esforço do materialismo. Segundo, além disso, Nietzsche também reforça a noção de que a propensão dessa perspectiva envolve uma característica fundamental, que é a de que, por meio da inversão, muito embora Deus esteja fora da equação no seu sentido central, o homem passa a ser força criadora e, portanto, ele passa a ser louvado. A rigor, a filosofia mais sincera impede, ela cria impeditivos com relação a isso. Por quê? Porque o ser humano não pode ser entendido como eixo e não pode haver uma subjetividade criadora da filosofia. Ao contrário, a consciência humana é um fenômeno a mais contemplado na existência de todo o universo. Então aqui nós vamos ter mais um aspecto daquilo que é chamado de mundanidade do mundo, ou seja, o conjunto de qualidades caracterizadoras do mundo que se manifestam sobre a consciência humana, sendo a consciência humana um fenômeno de tomada de consciência do universo sobre si mesmo, e não algo que registrado ou assinado apenas pelo ser humano ou ratificado apenas pelas ações humanas, mas antes coloca a humanidade a seu serviço. Segundo, a mundanidade do mundo encontra na expressão específica dessa consciência a possibilidade da formação de um vir a ser, ou seja, o vínculo de qualidades essenciais àquilo que ainda virá a se tornar o ser humano, algo que está além do próprio homem, daí o termo além do homem. Terceiro, esse vir a ser passa a ser constituído segundo uma vontade de potência latente no mundo, e basicamente significa que o mundo quer vir a se tornar através dessa tomada de consciência. E aí, quarto e último lugar, todas essas esferas vão determinar uma angústia fundamental na queda, na fissura, no retorno constante ao mesmo ponto de reflexão, não importa que caminho você tome. Se é o caminho do pregador da morte, se é o caminho do idealista, se é o caminho das filosofias românticas, se é o caminho do espírito livre, aquilo que ele vai chamar de eterno retorno, um retornar constante aos mesmos estados limitados de consciência, ao mesmo discurso laudatório da subjetividade, às mesmas
mesmas limitações filosóficas, sem que essa condição formativa do além do homem venha a se constituir de uma vez por todas. Ele vai entender, portanto, que existe ali naquele espaço um terreno preparatório para essas filosofias posteriores, e esse terreno preparatório começa a deteriorar a produção do conhecimento, mostrando basicamente que toda a organização dos discursos, que toda a constituição do conhecimento vem de forças atritivas que a rigor estão tentando vencer as angústias dessa ausência de sentido existencial, antes colocadas no pathos e agora determinadas pelo Angst. E nesse sentido específico, a produção do conhecimento nada mais é que o entrechoque de duas espadas, formando a faísca que é chamada conhecimento. Ou seja, ele vem do conflito, ele não vem da harmonia, como diria o pensamento espinosista em outras ocasiões. Tá? Isso é um estudo que o próprio Foucault vai elaborar depois, lá no Verdade e Formas Jurídicas, no segundo capítulo, salvo engano, quando ele vai discutir um texto da Juventude para a Maturidade de Nietzsche, que na época dele ainda não tinha sido publicado, mas hoje já é mais conhecido. Então, basicamente, aqui a gente tem um universo de questões que são encadeadas em torno da figura de Nietzsche. Então, quais são elas? Primeiro, a compreensão do papel do Nietzsche em seu envolvimento com o niilismo, ceticismo e cinismo. Segundo, a determinação da filosofia nietzschiana segundo os critérios do apolíneo e do dionisíaco. Terceiro, a relação das críticas materialistas e o olhar de Nietzsche sobre essas críticas materialistas. Quarto, a relação, cadeia de relações entre o pregador da morte, o professor da meta da existência, o espírito livre e o além do homem. Evidentemente, quinto, o próprio além do homem e sua relação com a mundanidade do mundo, com a potência, com a vontade de potência, com o vir a ser e com o eterno retorno. E para coroar tudo, a própria formação do conhecimento com Nietzsche, ok? Então seria isso que vocês precisam saber para a prova. Lembrem-se aqui que a prova de vocês no âmbito de Nietzsche pode ter uma ou duas questões escritas de Nietzsche. Então vai ser uma questão escrita de Nietzsche, uma de Kant, uma de Foucault, ou duas de Nietzsche, uma de Foucault. Então cuidado, prestem bem atenção nisso, estudem bem o Nietzsche, tá? E agora eu vou deixar vocês, daí no próximo vídeo eu volto aqui para fazer o fechamento dessa sériezinha breve para a próxima prova, falando um pouquinho mais do que vocês precisam saber sobre o Foucault, ok? Eu agradeço a atenção, pessoal, daqui a pouquinho eu estou de volta. Abraço.